Meus irmãos, considerando aí que o reverendo Leandro e o reverendo João Pedro Cavani estão fazendo exposições do Novo Testamento durante este ano, eu decidi que faríamos nós também uma série de exposições, mas no Antigo Testamento, e escolhi então alguns livros proféticos, aqueles que a igreja cristã desde muito cedo passou a chamar de profetas menores, não é? Aqueles 12 últimos livros, muito curtinhos do Antigo Testamento. Eles foram escritos por profetas que ministraram aos reinos de Judá e de Israel num período de cerca de 400 anos, entre os anos 800 e pouco até 400 e pouco antes de Cristo. E por que eles são chamados de menores? Não pela sua importância, mas pelo tamanho das suas obras literárias. Então essa série se chamará Pequenos Profetas, Grandes Mensagens. E nós então vamos iniciar essa série de alguns deles, não os 12 obviamente. Vamos iniciar pelo profeta Abacuque. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Abacuque. Antes que o pessoal da projeção coloque o texto lá, eu quero que você encontre, né? Vamos aproveitar essa série para que você relembre esse trecho da sua Bíblia que você talvez não abra tanto. Se precisar recordar daquela musiquinha que as tias do departamento infantil ensinaram, relembre a musiquinha, recupere aí onde é que está Abacuque na sua Bíblia. Abacuque, então, leremos o primeiro capítulo até a metade do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir adiante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Até aí a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito para os nossos corações. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, estamos diante da Tua Palavra, conforme o Senhor a revelou no passado para o Teu servo. E o pedido do nosso coração é que o Senhor também revele a sua vontade a nós através da leitura e da meditação, do estudo desta porção
da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração para entender, para receber e para viver de acordo com esta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dos 15 livros proféticos do Antigo Testamento, 11 deles iniciam-se anunciando a si mesmos como palavra ou palavras do Senhor, recebidas pelo autor de cada um desses livros, sendo que 3 deles falam a respeito da palavra que veio em visão, e alguns falam apenas da visão que o profeta teria recebido. Mas aqui é utilizado um outro termo hebraico, massá, que é traduzido pela Almeida como sentença, aí no primeiro versículo. É uma sentença que foi revelada, ou seja, foi vista por Abacuque, e ele então nos transmite, nos comunica. Este termo aqui, traduzido por sentença, vem da mesma raiz da palavra carga, peso. Inclusive ela é traduzida pela Almeida corrigida, aquela versão mais antiga, exatamente como peso revelado ao profeta Abacuque. Quando os profetas utilizam essa expressão, é sempre no sentido de um pronunciamento pesado, algo contra o povo, uma queixa de Deus, no sentido judicial mesmo, Deus abrindo o seu tribunal e denunciando, dando o seu veredito. Por isso, então, a tradução, uma sentença. O autor se apresenta, então, como profeta Abacuque. A maioria absoluta dos profetas bíblicos não fazem isso. Eles apresentam-se apenas pelo seu nome, e geralmente pela filiação, Então, Isaías, filho de Amós, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, às vezes acrescenta-se a filiação, alguma referência, porque aquela família seria uma família importante, Jonas, filho de Amitai, e assim por diante. O que corresponderia basicamente ao nosso nome e sobrenome modernos, Falar do nome do pai é dar o sobrenome da pessoa naquela época. Só Abacuque, Ageu e Zacarias se apresentam assim de cara, o profeta. A última linha do livro dele, nós chegaremos lá oportunamente, lá no capítulo 3, 19, é típica dos Salmos, Ele diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Isso tem levado alguns estudiosos a deduzir que Abacuque era então um levita a quem Deus fala e comissiona como profeta. Então, originalmente ele teria servido no templo até receber o seu chamado de profeta. Isso é possível, mas não necessário, não é necessário que isso tenha acontecido. O que nos interessa então, de fato, é que, de um modo ou de outro, ele se apresenta como profeta porque ele foi revelado, literalmente foi visto por ele, esse pesado pronunciamento do Senhor contra o seu povo. Ele é um profeta e por isso deve ser ouvido. Agora, o livro do profeta Abacuque tem também uma peculiaridade na forma como ele constrói a sua literatura. Ao contrário da maioria dos seus colegas profetas, que recebiam as revelações e transmitiam as suas revelações fazendo afirmações ou reafirmando o que Deus lhes havia dito, seus planos, sua vontade, assim por diante. Abacuque não. Abacuque entrega a sua mensagem relatando o seu diálogo com Deus. É um livro dialogal, ele fala a respeito, dá até para ser mais preciso do que isso, não é que ele narra o seu diálogo com Deus, ele narra basicamente o seu questionamento a Deus, e claro, as respostas que ele recebe do Senhor. A razão para essa decisão literária dele parece ter a ver com a situação que o profeta vivia em seu país naquele momento. Abacuque, nós vamos ver isso já a partir desse primeiro capítulo, estava profundamente angustiado com os tempos em que ele vivia, um tempo de crise tão aguda que só lhe restava lamentar. Não tem mais o que fazer. O versículo 2 e o 3 começam assim: até quando? Por quê?
Este questionamento aberto sugere que a crise do povo já perdurava há um bom tempo e, consequentemente, já há algum tempo o profeta está clamando contra a violência que ele vê, mas Deus não escutava, Deus não salvava. O problema dele é que ele via de maneira muito clara a situação terrível que o seu povo vivia. O versículo 3 aí diz que Deus mostra a iniquidade para ele, a iniquidade da terra. Deus faz ele ver a opressão do seu povo. Então, a vocação profética de Abacuque não começa como uma visão do céu, começa como uma visão da terra. Ele tem uma clareza espiritual para perceber o alto grau de corrupção moral, espiritual e social em que o seu povo se afundou. Contudo, apesar de enxergar tanta injustiça e tanta maldade ao redor, Abacuque clamava a Deus por socorro, clamava a Deus por livramento, clamava a Deus por salvação e não via nenhuma mudança. Não é à toa que ele está tão perplexo, tão angustiado. Será que Deus não ouve mais a oração dos seus servos? Será que já não se importa com o mal que está no meio do seu povo? Essa é a angústia que Abacuque apresenta. E de fato eu nunca conheci um crente que não tenha se identificado com o sentimento de Abacuque, pelo menos em algum momento da sua vida. Nunca conheci. Claro, todos nós temos histórias de orações atendidas, e glória a Deus por isso, não é? Mas quem é que percorre a caminhada cristã sem ter experimentado a dura realidade do silêncio de Deus? Você ora, clama, suplica e nada. Todos já passamos por isso em algum momento. E é daí que surge a pergunta: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Sim, meus irmãos, há um certo questionamento que é blasfemo. Mas ele é blasfemo diante de Deus, ele ofende Deus, porque ele parte de um coração arrogante. Um colega de Abacuque, possivelmente da mesma época, um pouco mais tardio, repreende alguns da sua época, dizendo o seguinte, Isaías 45:9: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que é que fazes? Acaso dirá o barro ao oleiro: a tua obra não tem alça? Claro que não pertence aos potes reclamarem do ceramista. Isaías está mostrando que há uma arrogância por detrás daqueles questionamentos. Mas há também um questionamento que parte de um coração perplexo, sim, mas não arrogante. Davi, Asaf e Moisés costumam expressar assim esse tipo de ansiedade, de impaciência com Deus nos salmos que eles compuseram. Salmos 6, 13, 35, 74, 79, 80, 89, 90, 94, muitos salmos fazem isso. Também Jó faz isso, questiona a Deus. Jeremias, capítulo 12, 4. Todos eles se dirigem ao Senhor em termos semelhantes ao de Abacuque, e curiosamente, em nenhum desses casos Deus demonstra alguma irritação, Deus não se ofende, Deus não os repreende. Daqui a pouco falaremos mais um pouco sobre isso, mas já fica claro de saída que esse questionamento de Abacuque, Deus aceitou. E a angústia de Abacuque, então, se evidencia pela multiplicação de termos praticamente sinônimos, que ele usa para descrever, então, o que ele está
vendo, porque esse é o problema dele, né? Está vendo algumas coisas que são insuportáveis para ele na sua época. O versículo 3 ele fala de iniquidade ou injustiça, ele fala de opressão ou sofrimento, ele fala de destruição, violência, ele fala de contendas ou lutas, ele fala de litígio, conflito. Depois, no versículo 4, ele ainda fala de que a lei está frouxa, ou seja, a lei já não tem força para se impor e preservar a ordem e a decência. Agora, é preciso lembrar que a lei de que ele fala, né, a lei do antigo Israel, é a própria lei de Deus, a instrução divina para que seu povo vivesse de maneira correta, de maneira justa, agradável a Deus. Uma lei que, quando obedecida, levaria o povo a espelhar para o mundo a justiça e a santidade do seu próprio Deus. Agora, se a lei perdeu força, claro que não é uma perda de força porque a lei de Deus deixou de ser importante ou correta. Ela perde força ou se afrouxa, para usar o termo da nossa tradução, porque ela não está sendo ouvida, ela não está sendo atendida, ela não está sendo obedecida. Então, se a lei de Deus perde força, não é de surpreender que no versículo 4, ele termine essa descrição dizendo: a justiça nunca se manifesta. Claro, sem a lei, como a justiça vai se manifestar? Ele diz: o justo é cercado pelo perverso, a justiça é distorcida. Óbvio, se a palavra de Deus é rejeitada, se ela não é praticada, pelo próprio povo de Deus no caso aqui, então é somente isso que pode acontecer mesmo. É uma total inversão de valores, uma reversão moral completa, onde o justo é punido pelo perverso, onde a vítima é espezinhada e os bandidos são aplaudidos, onde a justiça não se manifesta contra o mal, mas sim contra o bem. Que tempos terríveis vivia Abacuque, nós estamos percebendo isso. A mensagem dele é um peso inclusive para ele mesmo, que é obrigado a carregar o fardo de ver a sua nação se corrompendo e o seu povo se destruindo. Não é à toa que ele está gritando por socorro, como nós vimos no começo. Eu grito, clamo. Tempos terríveis, sim, mas não tão diferentes assim dos nossos próprios tempos. Sim, porque eu e você abrimos o jornal, acessamos as redes sociais e somos tomados da mesma sensação de angústia e desesperança que o profeta tinha. Em 2023, o Brasil registrou mais de 45 mil homicídios, o que corresponde a uma média de cerca de 120 e poucas mortes violentas por dia. Por dia. Entidades de direitos humanos estimam que cerca de 1 milhão de pessoas vivam hoje sob alguma forma de escravidão moderna no nosso país. Iniquidade, opressão, destruição, violência estão diante dos nossos olhos todo o tempo. E no país conhecido pela sua população majoritariamente parda, a divisão racial entre brancos e negros voltou a crescer. Como isso pode acontecer? Sem contar a intensa polarização política que tem produzido um clima de hostilidade e de antagonismo permanente, não só nas campanhas eleitorais, que já estão para começar, mas também nas redes sociais, nas relações cotidianas, familiares, até nas igrejas. Isso tudo sem falar em torcedores trocando socos pelos seus times, adolescentes espancando uns aos outros por causa de um esbarrão numa festa, motoristas sacando a arma por causa do trânsito, irmãos deixando de se falar por causa de herança. Contenda e litígio só crescem. E como igreja de Cristo, meus irmãos, nós também gritamos, até quando continuaremos presenciando violência, opressão e contendas? Até quando? Afinal, se nós não clamarmos ao Senhor,
onde nós levaríamos a nossa angústia? Onde nós colocaríamos a nossa esperança, senão no Senhor? Onde mais derramaríamos o nosso lamento, senão diante do trono da sua graça? A quem mais nós recorreríamos, senão ao Todo-Poderoso? É claro, é diante dele que nós temos que clamar mesmo. Até quando? Mas o clamor por justiça, o grito de socorro de Abacuque, não ficará sem resposta. Talvez você não tenha reparado na nossa leitura, mas os 4 primeiros versículos formam como que um parágrafo marcado por verbos na segunda pessoa. Não ouvirás, fazes-me ver, e assim por diante. Porque é o profeta se dirigindo diretamente a Deus, queixando-se, expressando a sua perplexidade diante do seu tempo angustioso, diante da crise moral, ética, financeira, jurídica e social em que o seu povo se encontrava. A partir do versículo 5, isso muda. No versículo 5 e 6 são dominados pela primeira pessoa do singular. Eu realizo, eu suscito. E ainda que o profeta não tenha aqui empregado aquela fórmula clássica, padrão dos profetas, assim diz o Senhor, ele não faz isso, mas fica claro quando a gente presta atenção, que é Deus falando ao profeta, a partir do versículo 5 então, né? Vede, maravilhai-vos, vós não crereis, é Deus falando do que vai fazer ao profeta, e também esses plurais no versículo 5, né? Maravilhai-vos, vós não crereis, nós percebemos que na verdade a réplica de Deus não é apenas ao profeta, mas ao profeta enquanto representante do seu povo. Não é a ele individualmente que Deus está falando, mas Deus está falando ao povo em geral. Então Abacuque aqui havia se portado como um representante do seu povo, questionando ao Senhor, e agora ele recebe também, em nome de todo o seu povo, a resposta do Senhor. E posteriormente, deverá ser o porta-voz de Deus aos seus contemporâneos. É por isso que ele vai então escrever, né? Esse diálogo com Deus precisa ser registrado para que ele possa então transmitir, e é por isso que nós temos o livro de Abacuque diante de nós. Então ele é o mediador entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. E o que o Senhor então diz para Abacuque, para o povo, é que todo o povo de Judá deveria observar cuidadosamente ao redor. Ele diz, vejam entre as nações, versículo 5, né? Olhai, maravilhai-vos. Essa repetição, né? Vede e olhai, é um hebraísmo que dá uma ênfase, né? Então olhem muito bem. Deus estava prestes a intervir de uma maneira chocante, de uma maneira surpreendente. Vocês vão se maravilhar, que é um termo também traduzido por se espantar, ficar atônico, ficar de boca aberta. Era isso que ia acontecer. E note aqui já uma primeira ironia, depois falarei um pouco mais sobre essas ironias de Deus na sua resposta, mas diz o versículo 5 aí, né, no finalzinho, vocês não acreditariam se alguém contasse. Vê que desde o começo o nosso texto é tomado por verbos de enxergar, né? Ver, olhar, observar. E aí então diz, olha, se eu só contasse para vocês, vocês nem iam acreditar. Isso é especialmente irônico, porque Deus já havia anunciado o que ia fazer por boca dos seus profetas há muito tempo. Ele já vinha anunciando o seu castigo por meio dos seus mensageiros, mas o povo somente acreditaria quando visse com seus próprios olhos. E é claro, aí já seria tarde demais. E qual foi essa resposta então? Com o que é que os judeus ficariam tão assombrados? Que obra era esta que Deus estava preparando entre as nações, entre os povos, para o seu povo? Que obra é essa? A notícia surpreendente está do versículo 6 em diante, é que Deus está suscitando, né? Ou seja, está levantando, está despertando os caldeus. Essa é a expressão aí
do versículo 6, né? Suscito os caldeus. Quem são os caldeus? Caldeus são outro nome para os babilônicos, né? Historicamente aqui, essa época, o Império Babilônico nessa época é chamado de Neobabilônico, na verdade. Ele tinha acabado de ser fundado em 625, Abacuque está ali em 610, 605 a.C., então o Império Babilônico tinha aí coisa de 10 anos de existência, 20 no máximo, fundado por Nabopolassar, e iria atingir o seu ápice, né, o seu apogeu, sob Nabucodonosor, aí já um nome que nós, leitores do Antigo Testamento, conhecemos muito bem, a partir do ano 600, mais ou menos, até 625, ou seja, Nabucodonosor ainda não é o imperador, não é o rei babilônico ainda, e Abacuque já está dizendo, ou Deus já está dizendo por meio de Abacuque, o que é que ele iria fazer. Na verdade, se os contemporâneos de Abacuque olhassem entre as nações, eles dificilmente notariam aquela pequena nação que está apenas começando a se levantar. Mas Abacuque está avisando com antecedência, como Deus sempre faz através dos seus profetas. Então, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que este povo, esses caldeus, seriam o seu instrumento, o instrumento de Deus, para corrigir aqueles problemas que Abacuque observava em sua própria terra, no meio do seu próprio povo. Opressão, violência, contendas. E os próximos versículos, do 6 até o 11, vão caracterizar com uma riqueza de detalhes o poder terrível do exército babilônico. Deus então descreve esta nação no versículo 6 como amarga e impetuosa. Amargo aqui, figurativamente, claro, indica alguém intratável, alguém que tem uma fúria que não dá para negociar, né? E os babilônicos realmente avançavam sobre os seus adversários com esse tipo de fúria. E se você ajunta então as duas características, a fúria e essa impetuosidade, né? Então você tem um inimigo que, além de ser cruel, é imparável, né? Inexorável. E é claro, então você está perdido, né? Está perdido. Mas como se não bastasse o exército babilônico, então é tão grande, né? O versículo 6 aí no final, diz que eles tomam a largura da terra. É como se eles cobrissem toda a terra, é quase que a figura de um enxame de gafanhotos cobrindo os campos de ponta a ponta. Você não enxerga mais nada, você não enxerga mais a terra, as plantas, nada, você só enxerga o exército babilônico se aproximando. Eles encobrem os montes e os vales por onde passam marchando. E conforme eles avançam com o seu inumerável exército, diz o texto, eles se apoderam das propriedades dos povos derrotados. Então eles vão construindo o seu império, dominando os povos ao redor. O versículo 7 diz que eles são pavorosos, terríveis, ou seja, eles inspiram pavor, medo, e diz que eles determinam para si mesmos o que é certo e o que é errado, eles impõem suas leis e garantem a sua honra, ou seja, eles são respeitados com base na força bruta. Não há justiça, não há leis interessantes, boas, não. Essa é a nossa lei, nós impomos pela força e vocês aprendam a nos temer por causa da nossa força. O exército deles, no versículo 8, é descrito nos termos mais apavorantes. Os seus cavalos são mais rápidos que leopardos e os seus cavaleiros são mais ferozes que lobos. Imagina isso! Que chance tem uma presa de escapar se ela é atacada por lobos montados em leopardos? Nenhuma chance. E para terminar essa descrição, pelo menos no versículo 8 ainda, né? Não sei se você já viu aqueles vídeos, talvez você vivendo aqui na cidade, né, de São Paulo, você nunca tenha visto com seus próprios olhos, ou pessoalmente, mas talvez já tenha visto aqueles vídeos de uma ave de rapina, né, uma águia, por exemplo, dando aquele voo rasante, pegando uma presa. Você nem enxerga direito o que ela fez.
É assim que Deus termina a descrição aqui, mais metafórica deles, né? É assim como uma águia num voo rasante, a cavalaria dos caldeus. É eficiente, é cruel, não há como escapar. E o versículo 9, então, um pouco mais objetivamente, fala de como a guerra babilônica acontecia, né? Quais eram os meios que eles usavam. Diz o versículo 9 aí, que eles reúnem os cativos como areia, e de fato era assim. Os babilônicos, assim que dominavam uma região, faziam enormes contingentes de prisioneiros e arrastavam eles até a Babilônia. É exatamente isso que vai acontecer no exílio babilônico, do qual nós tanto falamos quando lemos o Antigo Testamento, coisa de uma geração à frente aqui de Abacuque, né? Ele diz que eles riam de reis e de príncipes, riam das fortalezas, sim, porque nenhuma força era capaz de impedir o avanço deles. Os impérios anteriores, os egípcios, por exemplo, ou os assírios, faziam acordos com os outros reis e tomavam impostos. Os babilônicos não, eles arrasavam tudo. Ninguém era capaz de deter o seu avanço. E o final do versículo 10 ainda adiciona um detalhe muito interessante, porque eles desenvolveram uma técnica de invasão. Você sabe que naquela época as cidades eram cidades-estado que eram muradas. E as muralhas eram o grande obstáculo a uma invasão, mas os babilônicos inventaram a seguinte estratégia: eles traziam terra, acumulavam terras e pedras na parede de uma dessas muralhas e simplesmente escalavam e pulavam do outro lado. Então o texto diz, com antecedência, né, como eu disse para vocês, que eles amontoando terra, tomam as fortalezas. Eles riem dos melhores recursos de defesa que os povos tinham. Isso aí não serve para nada para a gente. Atrasa no máximo 2, 3 dias a invasão. É também por isso tudo que a obra que o Senhor está para fazer é tão inusitada e surpreendente. Os babilônicos, diz o Senhor Deus lá no versículo 6, foram suscitados por Ele. Foi Ele que levantou esses homens. Mas isso não significa que eles sejam pessoas justas, não significa nem que eles conhecem o Deus verdadeiro. Pelo contrário, o versículo 11 diz que eles estão carregados de culpa. Eles não são justos ao fazerem tudo isso, só porque Deus os levantou. Eles fazem tudo isso pela sua injustiça, pela sua sede de sangue e de poder. Tanto é que, além de escarnecerem as nações, por causa do seu orgulho, diz o texto no versículo 11 que eles fazem da sua força o seu Deus. Eles são idólatras, têm o seu panteão de divindades, mas o Deus, através do profeta, desmascara a verdadeira religião dos babilônicos. É a religião da força, do braço, da espada, dos cavalos. Os deuses são só uma desculpa. Mais de um século antes, os assírios já haviam sido usados como cetro da ira de Deus contra o reino do norte. Os irmãos se lembram, o reino de Israel se divide após o reinado de Saul, Davi e Salomão, em reino do norte, que continuou sendo chamado de Israel, e reino do sul, que passou a ser chamado de Judá. O reino do norte se desencaminhou nas suas idolatrias muito mais rápido, e Deus então chamou os assírios, que eram a superpotência da época, para invadirem e destruírem o reino do norte, Israel. Agora, o reino do sul tinha se encaminhado pelos mesmos descaminhos e, portanto, iria sofrer a mesma punição, um ataque de um povo pagão. Então, não havia realmente nenhuma novidade acontecendo. Essas pessoas tinham enxergado os seus vizinhos receberem o mesmo tipo de castigo, coisa de 2 gerações antes. Na verdade,
não tinha novidade nenhuma mesmo, porque Deus havia advertido que ele faria isso mais de 8 séculos antes, através de Moisés. Lá em Deuteronômio 28, nós vemos Moisés, antes de morrer, alertando o seu povo de que se eles se desviassem da lei de Deus, especialmente em relação à idolatria, Deus traria contra eles, de longe, um povo cuja linguagem eles não entenderiam. E olha como Moisés descreve esse povo que viria. Eles serão como uma águia sobrevoando a presa. Deus está apenas lembrando a eles, dizendo: eu vou fazer o que eu disse que faria 800 anos atrás. Mais adiante nós trataremos sobre o conflito, o dilema que parece surgir do fato de que o Senhor faz uso dos ímpios para castigar o seu próprio povo. Nós vamos avançar aí para o próximo bloco de questionamentos de Abacuque na próxima exposição. Mas, por enquanto, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos de ironia na resposta de Deus a Abacuque e ao povo de Judá, que a nossa tradução obscurece um pouco. Primeiramente, Deus usa os mesmos termos que Abacuque usou em seus questionamentos. Então, Abacuque diz assim: tu me mostras e me fazes ver. E no hebraico é a mesma dupla de verbos que Deus usa agora no versículo 5, vede e olhai. Então, o profeta reclamou que estava olhando no meio do seu povo e vendo coisas terríveis. E Deus então responde dirigindo o olhar de Abacuque para outro lado. Fala assim: não, olha lá para fora e você vai ver que a coisa vai piorar muito ainda. Em segundo lugar, há também um paralelo aqui retórico muito sutil, quando Deus manda o profeta e o seu povo olharem entre as nações para entenderem o que está acontecendo no cenário político internacional. Olhem para as nações, no versículo 5 Deus diz. Mas logo em seguida, no versículo 6, Deus diz: eis-me aqui. Então, no versículo 6, a nossa tradução já coloca um verbo na primeira pessoa: eu realizo em vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar. Já está na primeira pessoa aqui, então o spoiler está dado. Mas originalmente, Deus não começa dizendo quem é que é o agente por detrás do que vai acontecer. Ele diz: olhem entre as nações, está se levantando uma nação. Mas apenas no versículo 6, esse pois eis aqui, eis-me aqui. Aí sim Deus se apresenta: eis-me aqui, eu é que estou trazendo os caldeus, essa nação amargosa e impetuosa. Ou seja, observar os fatos não basta, nem para Abacuque, que estava observando o caos no seu povo, e nem para o povo quando começasse a observar o cenário internacional do Oriente Médio da época. Não basta apenas conhecer a dinâmica das nações, o direito internacional, a política, não. Na verdade, é necessário olhar para Deus, porque é sempre Ele, é sempre a sua mão que está agindo. E quem não reconhecer a sua mão, invisível mas soberana, vai permanecer perplexo, sem entender nada do que está acontecendo. Eis-me aqui, olhem para mim e vocês vão entender o que vai acontecer. E por fim, também é irônico que, tendo rejeitado a lei de Deus e mergulhado na violência, o povo de Judá agora vai se defrontar com um povo ainda mais sem princípios e sem lei, e ainda mais violento do que eles. Isso é bem comum na Escritura. É muito comum que a punição do justo juiz esteja diretamente relacionada à iniquidade que está sendo punida. Por exemplo, Paulo explica lá na carta dele aos Romanos, no 1º capítulo, que a recusa de enxergar a Deus, o Criador, na natureza, é punida por Deus com a incapacidade dos homens em enxergar não só Deus na natureza, mas enxergar a sua própria natureza humana. E aí ele diz que isso vai descambar na normalização do homossexualismo, lá na carta dele aos Romanos. Isaías fala a respeito de como aqueles que adoram os ídolos
se tornarão cegos, surdos e loucos, sem razão, como os próprios ídolos são. Então é muito comum essa dinâmica da parte de Deus. E é isso que está acontecendo, é isso que Deus está preparando para o seu povo naquele momento. Bem que Abacuque nos avisou logo de cara, não é? É uma sentença pesada. Será que em algum recôndito da sua mente, eu fico pensando, será que em algum lugar ali ecoou em Abacuque a mesma proposta indecente da esposa de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Será que ao ouvir tudo isso, Abacuque foi tentado a simplesmente dizer: esse Deus é injusto, eu não quero mais saber disso? Não sabemos, mas a resposta dele foi muito semelhante à do patriarca. Ele resolve se apegar ainda mais a Deus, mais do que nunca. Mesmo sem entender os caminhos de Deus, mesmo sem entender os motivos de Deus, mesmo sem entender até quando, ele replica ao Senhor, versículo 12. Por isso que nós não terminamos a nossa leitura no 11, precisávamos terminar com uma nota de esperança. Versículo 12, no começo ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Não morreremos. Que declaração de fé, que confissão de fé impressionante. É por isso que o questionamento de Abacuque não foi visto como blasfêmia, nem os seus gritos como desacato pelo Senhor Deus. Não. Ele não está se dirigindo a uma divindade estranha, distante, indiferente. Não. Na sua angústia, diante da profunda crise ética, política, judiciária, moral, religiosa e social do seu povo, na sua angústia, Abacuque clamou ao Deus que havia se revelado e feito uma aliança com o seu povo. É a esse Deus que ele está falando. O seu nome é Senhor, e você sabe, né? Quando na nossa Bíblia se grafa o nome Senhor em maiúsculas, como está aqui, tanto no versículo 2, quando Abacuque começa a falar com Deus, quanto no versículo 12, quando ele começa a responder, né, ou a replicar aquilo que Deus tinha feito, esse nome Senhor em maiúsculas é a forma que as nossas Bíblias têm de indicar que a palavra que está ali, o nome que está ali por detrás, é o nome de Deus na aliança, Yahvé, né? Aquele nome que Deus revelou para Moisés lá em Êxodo 3, 14 e 15. É assim que Abacuque se dirige a Deus: Senhor, o Senhor da aliança. Ele é o Deus desde a eternidade, Abacuque diz. Mas o que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Porque a natureza de Deus não muda, Ele é eterno, não apenas porque Ele existe há muito tempo, Ele é eterno porque Ele habita a eternidade. Essa é a natureza dEle, Ele não muda. E então, isso significa que o amor dEle é eterno para com o seu povo, e a sua aliança é eterna, Ele não revoga. O seu propósito de abençoar o seu povo não sofre transformação. Ele também diz: meu Deus, porque somos o seu povo, e é por isso que temos essa ousadia de colocar diante dele as nossas mais profundas angústias e inquietações. Tu és o meu Deus, diz Abacuque. Ele é, também diz ele, o Deus santo, o que nos garante que por fim Ele arrancará pela raiz todo o mal e injustiça dessa terra e purificará a nós, o seu povo, das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Ele é santo, Ele é o meu Deus e Ele é desde a eternidade. Ele é Yahvé, o Deus da aliança, diz Abacuque. Meus irmãos, não somos chamados ao conformismo com esse mundo caótico e sem Deus, a esse mundo caído. Não, pelo contrário. Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É necessário chorar mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
O cristão não está conformado com este mundo e com as suas injustiças. Ele clama, ele chora, ele anseia. A questão aqui é que a fé nos aponta o lugar, o único lugar onde nós depositamos essas angústias, o único lugar em que depositamos essas incertezas, esses temores perante o trono do Senhor. É lá. Ali é que nós soltamos o nosso grito de socorro, ali nós expomos a nossa indignação, ali nós depomos as nossas dúvidas, e é também dali, do trono dele, que nós recebemos o nosso consolo, é dali que vêm as nossas certezas, mesmo em tempos de aflição. Como certa vez Pedro declarou a Jesus, lá em João capítulo 6, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, como Pedro, meus irmãos, nós sabemos que somente temos acesso ao Deus Santo, 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 se formos até Ele por meio do Santo de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Ele que desceu desde a eternidade até este mundo para ser o nosso Deus, o Deus conosco, para viver uma vida santa e entregar essa vida santa na cruz, recebendo em si a pesada sentença de Deus que estava reservada para nós. E é por meio da sua cruz, por meio do seu sangue derramado, que Ele nos apresenta santos perante o Deus Santo. Ele é, de fato, o nosso mediador, aquele que nos apresenta perfeitamente perante o justo juiz. João o chama de nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É Ele que faz o papel verdadeiramente que Abacuque se atreveu a fazer. Ele é que é o nosso representante perante Deus. E é por isso que nós sempre somos recebidos no seu trono de glória. É isso, meus irmãos. É somente pela fé em Cristo que podemos conhecer o Senhor como o nosso Deus. É só por seu sangue que somos purificados dos nossos pecados e podemos sim nos achegar ao Santo Deus. É apenas porque Jesus morreu e ressuscitou que podemos ter a certeza de que não morreremos, mas viveremos para sempre com o Senhor, num mundo em que nunca mais a injustiça, a opressão, a iniquidade, a destruição, a violência, as contendas e o litígio estarão diante dos nossos olhos. Lá não haverá choro, só não haverá choro, porque Jesus é o nosso Salvador. Algumas lições e aplicações do texto para nós. Primeiro, a você que tem se angustiado com a injustiça e a maldade que estão correndo soltas por este mundo. Meu irmão, aprenda a depositar o seu grito de angústia, de aflição, perante o trono do Senhor. Mesmo porque, quem mais nós temos nessa terra? Não temos mais ninguém. Buscar a face de Deus em oração é o nosso melhor recurso. Muito melhor do que esperar pelos poderosos deste mundo, pelos engravatados e togados que não conhecem o que é a justiça verdadeira. Ele, o Senhor, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele, o nosso Deus, é aquele que ouve as orações do seu povo. Clame ao Senhor, coloque diante dele a sua angústia. Lá é o lugar. Também a você que tem orado já há muito tempo por uma causa importante, um filho desviado, uma esposa incrédula, uma enfermidade que você ou alguém que você ama, um pecado que você tem lutado, mas não tem conseguido superar, não importa. Lembre-se de que o Senhor Jesus prometeu, João 16, 23, que o seu Pai sempre ouvirá a oração feita no nome dele, no nome de Jesus. Agora, lembre-se também que o tempo e os instrumentos do Senhor nem sempre serão os nossos. Nem sempre. Abacuque não esperava
que Deus fosse atender a sua oração, trazendo os caldeus. Aliás, não é nem que nem sempre os meios de Deus não são os nossos. Muitas vezes eles são o oposto do que nós queríamos, do que nós pedimos, do que nós esperávamos. Mas confie na sabedoria daquele que é desde a eternidade. O ângulo de visão dele do seu problema é muito melhor do que o seu. E confie no mediador que desceu da eternidade para interceder por nós. Confie, continue orando no tempo certo, da maneira mais proveitosa, Deus vai agir. Também uma aplicação a você que tem dúvidas e questionamentos sobre a vida, sobre o mundo, sobre você mesmo, sobre a fé, sobre a vontade e os planos de Deus. A verdade, meus irmãos, é que todos nós temos o que Calvino chamava de uma nuvenzinha de ignorância. Ninguém está livre. Então é natural que essas coisas surjam em nosso coração e em nossa mente. O ponto é que nosso Pai Celestial não se irrita com essas nossas fraquezas e limitações. Pelo contrário, Ele se agrada quando os seus filhos trazem as suas questões a Ele, esperando dEle as respostas. Então, se você tem essas dúvidas e questionamentos em seu coração, você sabe o que fazer. Vá até seu pai e, como um filho, pergunte, pergunte e pergunte, na confiança de que a sabedoria dele é melhor que a sua. A palavra dele, lá em Tiago 1,5, daqui a pouco o reverendo João Pedro chegará lá, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Que promessa maravilhosa! Isso não quer dizer necessariamente que nós passaremos a entender o até quando e o porquê. Não. Mas quer dizer que por meio do seu Santo Espírito, aprenderemos a depositar o nosso futuro nas mãos daquele que é desde a eternidade e descansar naquele que é o nosso Deus. É essa sabedoria que você precisa para as suas angústias, para as suas dúvidas, para a sua indignação diante desse mundo. E essa sabedoria está no Senhor, e Ele promete que nos dará se nós pedirmos. Peçamos, oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, Ele nos responderá.